Botafogo fez uma janela que a gente considerou ok pra Série B, pro começo do Paulista, né? Ainda tinha o Maciel, que se mostrou uma grata surpresa. Os zagueiros, né? Bernardo Chapo, enfim, foi uma janela que a gente considerou boa. Matheus Barbosa, né? E o Botafogo montou um escopo de time que foi um bom escopo de time, né? A gente considerou um bom time que o Botafogo vem montando. Porém, ao longo do ano, o Botafogo perdeu vários jogadores por lesão. O Botafogo, alguns jogadores que foram contratados não renderam o esperado. Então, ficou-se, né? A gente já, no nosso imaginário, que a janela do meio do ano tinha que ser uma janela mais agressiva, até pelo que você falou. Porque o Botafogo esteve ao longo do ano sem conseguir vitórias, né? O Botafogo ganhou pouquíssimos jogos, está na zona de rebaixamento e frequentou a parte de baixo da tabela a Série B inteira. E agora, né, o Paulo Gomes no começo do campeonato falava muito, né? Mas tem muito campeonato, mas tem muito jogo. E ele gostava de falar muito em pontos, né? Tem 81 pontos, ainda tem 70 pontos. Ele sempre falava isso, né? Nas suas coletivas. E agora já foi um turno. O Botafogo está na zona de rebaixamento depois de 18 rodadas, pouquíssimas vitórias, igual o Murilo bem trouxe. E a gente faz uma janela com muitas apostas, né? Não é uma janela agressiva da forma que a gente imaginou que ia ser diante do desempenho que o Botafogo teve no ano, né? Obviamente o Botafogo não vai fazer uma janela igual fez no começo, recheado de jogadores e com jogadores mais carimbados, até porque é mais difícil prospectar no mercado esses jogadores. Mas ela é uma janela melhor do que foi a do meio do ano passado, por exemplo, quando veio o Ivonei, né, que era o maior expoente daquela janela. Quando veio o Toró, também ficou meses sem jogar, né, se recuperando também. Porque agora a gente trouxe jogadores, um cara que estava na primeira divisão de Portugal, um cara que foi o melhor jogador do campeonato lá do Maranhão, né, trouxe um cara que era da base da seleção equatoriana, da base do Del Valle, que é uma boa base. Só que essas apostas que o Botafogo fez na janela do meio do ano era para encorpar um time que tivesse ali no nono, oitavo, 10º lugar na Série B e que os jogadores estivessem rendendo o esperado, que o Leandro estivesse rendendo, que o João Carlos estivesse rendendo. Esses jogadores eram para chegar e complementar o plantel. Só que não é isso que a gente está precisando. A gente está precisando de caras que vão resolver o nosso problema de vitórias nesse momento. Porque senão o Botafogo realmente vai cair. A gente falava que há algum tempo atrás era um absurdo até falar isso, e era mesmo. Mas agora já está se tornando uma realidade. Então, assim, diante dessa seca de vitórias que você bem trouxe, diante do rendimento muito abaixo do esperado das contratações que vieram na janela de janeiro, no começo do ano, o Botafogo está fazendo uma janela de apostas agora, é algo super arriscado e é algo que o Botafogo está cumprindo todos os requisitos de um time que cai. Tem um treinador que não consegue tirar dos jogadores o que precisa e tem problemas com o elenco, como o PanteraCast trouxe já em primeira mão. Isso, né, a gente já trouxe há algum tempo e não manda o cara embora. O Adalberto está sendo teimoso em não mandar o cara embora. É mais um ingrediente da receita. Nosso comando de futebol é pífio, porque o Paulo Pelaip sai, Juliano Camargo é um fantoche, né, dentro do clube, não manda nada. Então é mais um ingrediente para a receita. E o time faz uma janela errada. Eu digo de momento errado, porque os jogadores, sinceramente, eu nem acho que foram contratações tão ruins assim. Mas o momento que está trazendo esses caras é errado. E do Bruno Marques, pra terminar, né, que foi o primeiro assunto, cara, assim, a única coisa boa que tem dessa contratação, o cara pode vir aqui fazer 20 gols. A gente sabe como é que é o futebol. A gente acha que o cara vai vir fazer 20, não faz nada. O cara que a gente acha que não faz nada pra fazer 20. Só que a única coisa boa que tem, claro, é uma competição. Igual o Pedro falou no começo dele, do comentário. É a única coisa boa que tem, porque é um cara que não tem comprovação que vai fazer nada. A carreira dele, ele não traz bagagem de nada pra comprovar que ele vai fazer alguma coisa no Botafogo. Só um ponto. A gente tá falando de um time que, se a gente somar Paulistão, Copa do Brasil, Brasileiro da Série B e Copa Paulista, é um time que jogou 39 jogos e ganhou 10. Se a gente somar com a Copa Paulista, se a gente não somar com a Copa Paulista, ganhou 9. A gente não enche duas mãos em vitória. A Copa Paulista nem agrega tanto em vitórias, que era que deveria ser o normal. É uma vitória só na competição. Que em tese deveria subir a estatística do Botafogo. Porque assim, a Copa Paulista a gente pode discutir sobre, mas se a gente parar pra pensar, é a comissão técnica do Paulo Gomes e é um time mesclado do Botafogo. Aí a gente vai entrar na discussão, tinha que participar, não tinha que participar. Enfim, tá com a camisa do Botafogo, tá disputando como Botafogo, então a gente pode cobrar. Então assim, se a gente coloca na mesa essa estatística, contando a Copa Paulista, a gente tem 10 vitórias.
Qual que é o problema desses jogadores? E aí, a minha bronca não é com o Luquinha, porque o Luquinha nem jogou ainda. E era esperado que o Luquinha machucasse já, tivesse alguma lesão nessa pré-temporada dele pra voltar a jogar. O cara ficou 1 ano sem jogar. O ritmo de treino dele é completamente contrário do ritmo de treino que tá o elenco principal, que estão os caras cascudos ali treinando. Então, assim, o Botafogo faz contratações que necessitam de tempo. E isso é o que o time não tem. O Botafogo não tem tempo mais. Próximo jogo acaba o primeiro turno. E aí você vai ter que correr pra fazer 45 pontos, 44, 40, enfim, a gente não sabe como que vai ser o sarrafo. A gente tá falando de um campeonato que do quarto colocado, que é o Vila Nova, pro Botafogo, são 10 pontos de diferença. É absurdo você ter um campeonato brasileiro com 20 times, sendo que, assim, do céu ao inferno, a gente tá falando de 10 pontos, cara. São 4 rodadas. Se a gente parar pra puxar aqui, por exemplo, se ontem ganha o jogo, são mais 2 pontos. Se ganha o jogo contra o Sport, que o Toró teve aquela chance, são mais 2 pontos. Quer dizer, de 10 pontos a gente já tinha tirado 4. A gente tava no meio da tabela. Então, assim, não dá pra perder ponto. E o Botafogo parece que se esforça em fazer tudo que não deve ser feito. Ao invés de contratar jogador pronto pra jogar, pra resolver, que todo mundo sabe que precisa, não precisa ser um gênio da bola, um gênio do scout pra ver isso. Não, o Botafogo prefere uma opção mais barata, que depende de tempo, e que pode até ser bom jogador, igual vocês falaram do lateral, o Jean Paul, né? Se você pega a carreira do cara, é inegável que o cara sabe jogar bola. Só que assim, o cara tá vindo de um outro país, do Equador, que é uma cultura completamente contrária à nossa, uma língua completamente contrária, né? Não tem ninguém aqui no clube. Talvez ele tenha o Maciel que fala espanhol, mas assim, também a gente não sabe como que é a relação do Maciel com os demais, enfim. Não que tenha alguma coisa, mas a gente não sabe como que é tudo isso. Então a gente tá falando de um cara que tem 20 anos, né, Murilo? Que vai chegar agora em outra cidade, em outro país, pra jogar um outro tipo de futebol. E aí o cara entra num rabo de foguete jogando contra Monte Azul, 3 da tarde no domingo, no sábado. E a gente quer que ele faz alguma coisa, que ele apresente algum resultado. Não vai, gente, vocês me desculpem. Mas a gente vai precisar ter paciência com esses caras. O problema é que o Botafogo não tem tempo pra gente ter essa paciência.